a primeira questão diz o seguinte: analise as seguintes afirmações sobre os conceitos de termologia. Calor é uma forma de energia. Veja, o calor, por definição, é uma forma de energia que passa do material que tem maior temperatura para o que tem menor temperatura. Então, se um cara tem maior temperatura do que outro, se A tem maior temperatura do que B, então significa que o calor vai fluir de A para B, tá? Até que eles atinjam o equilíbrio térmico. Então, o calor é um tipo de energia, sim, tá? Ligado a corpos que estão aquecidos e têm energia térmica, tá certo? Mas é ligado à passagem de energia do corpo que tem maior temperatura para o corpo que tem menor temperatura. Então, o letra 2 aqui, o calor é mesmo que temperatura? Não. O calor é uma energia. Temperatura é o grau de agitação térmica das moléculas. Portanto, essa segunda afirmativa está falsa, tá? Terceiro, a grandeza que permite informar se dois corpos estão em equilíbrio térmico é a temperatura. Está correto, porque a grandeza que permite informar se dois corpos estão em equilíbrio térmico é a temperatura. Deixa eu ver se estão pedindo ou já entraram. Tá? A primeira está correta, o calor é uma forma de energia que passa do corpo de maior temperatura para o de menor. O calor é o mesmo que temperatura? Não, porque calor é energia e temperatura é o grau de agitação térmica. A grandeza que permite informar se dois corpos estão em equilíbrio térmico é a temperatura. Porque se eles estão em equilíbrio térmico, se eu tenho um corpo A que está em equilíbrio térmico com um corpo B, tá? Se TA é igual a TB, e se os dois estão em equilíbrio térmico, é um corpo C, tá? É um corpo C. Se TA é igual a TC e TB é igual a TC, significa que se TA está igual a TC e se TB está igual a TC, significa que TA está igual a TB, ou seja, a grandeza que permite que você visualize se alguma coisa está com o mesmo a mesma temperatura é o equilíbrio térmico, tá? Grandeza que permite informar. Então, essa letra C, a terceira está correta também. Então, você tem a primeira e a terceira. Então, a letra E aqui está correta, ou seja, analise as afirmações de termologia abaixo. Calor é uma forma de energia? Sim. Calor é o mesmo que temperatura? Não. Desculpa, gente, eu estou muito mal. Calor permite informar se dois corpos estão com equilíbrio térmico e a temperatura? Sim. Ele diz o seguinte, ó. Um termoscópio é um dispositivo experimental, como mostrado na figura abaixo, né? Capaz de indicar a temperatura a partir da variação da altura da coluna de um líquido que existe dentro dele. Um aluno verificou que a temperatura na qual o termoscópio estava submetido era 10 graus Celsius. Então, vamos lá. A gente vê a temperatura do termoscópio aqui, a gente vai precisar de duas temperaturas. Uma, ele falou que era 10 graus Celsius, tá certo? E ele falou que 10 graus Celsius equivalia a 5 milímetros de altura, tá? Então, 10 graus Celsius equivalia a 5 milímetros de altura. Muito bem. E percebeu ainda que se aumentasse para 25 milímetros de altura,
25 milímetros de altura, porque tudo é uma questão de altura, né? Você tem o termômetro, você está medindo a altura da coluna do mercúrio, né? Ele mediu 15 graus Celsius, tá? Pronto. Esses são os dados que a gente precisa para resolver esse problema. Ele pergunta, quando a temperatura for 20, não, 20 não vai estar aqui, né? 20 vai estar mais acima, né? Quando a temperatura for 20 graus Celsius, tá? Quando a temperatura for 20 graus Celsius, ele quer saber qual é a temperatura, qual a altura em milímetros, tá? Então, primeiro, a gente tem que fazer uma regrinha de 3 simples para saber passar dessa escala que está em graus Celsius para essa escala que está em milímetros, tá? E a maneira de a gente fazer isso é fazendo uma regrinha de 3 simples. A gente faz esse comprimento está para esse aqui todo, assim como esse comprimento está para esse aqui todo. Ou seja, que C menos 10, porque você partiu do 10, está para 15 menos 10, 15 menos 10, assim como aqui está, vamos botar medida em milímetros, vamos botar D, D menos 5, que foi o comprimento inicial, está para 25 menos 5, 25 menos 5 milímetros. Então agora a gente tem como fazer uma equação que passe da escala C para a escala D ou vice-versa. 5 menos 10, 15 menos 10 dá 5. Então C menos 10 sobre 5 é igual a D menos 5 sobre 25 menos 5, 20. Só que aqui 20 com 5 a gente pode simplificar. Então, por 5, né? Por 5 dá 1, 5 por 5 dá 1, então C menos 10 é igual a D menos 5 sobre 20, mas eu estou simplificando por 5, então vai dar D menos 5 sobre 4. Então eu posso passar esse 10, como eu quero saber a temperatura em graus Celsius, não, quando a temperatura for 20 graus Celsius, então eu quero saber o valor de D. Então, ó, eu sei que D menos 5 sobre 4 é igual a C menos 10. É igual a C menos 10. Então, para passar esse 4 para cá, eu tenho que passar ele multiplicando pelo C e tenho que multiplicar pelo 10 também. Então, D menos 5 é igual a 4C menos 40. E agora eu posso passar o 5 para lá somando. Então, D vai ser igual a 4C menos 40. Esse menos 5 vai passar como mais 5. Então, mais 5. Então, eu vou ter D é igual a 4C menos 40 mais 5 vai dar menos 35. E daí eu sei como passar de C para D. Ele falou que C vale 20 graus Celsius. Então, quanto é que vale D? D vai valer 4 vezes 20. 4 vezes 20 menos 35. 4 vezes 20 vai ficar igual a 80 menos 35. Então, D vai ser igual a 80 menos 35, dá 45 graus. Então, 45 graus Celsius, tá? Então, essa é a questão aqui, 45, letra E. Então, essa questão... E eu gostaria que vocês deixassem esse cálculo na prova. Vocês não precisam acertar o cálculo, tá? Eu quero saber se vocês sabem montar. Então, vamos ver passo a passo. Primeiro, esse 20 graus Celsius vai estar acima de... Saiu da tabela aqui, né?
saiu da tabela. Não quer dizer que seja local de ebulição ou de fusão, não quer dizer isso. Ele está dizendo apenas que 10 graus Celsius vale 5 milímetros de altura e 15 graus Celsius vale 25 milímetros de altura. Então, para você fazer uma escala correspondente, você faz esse comprimento está para esse aqui todo, assim como esse comprimento está para esse aqui todo. Esse comprimento vai ser D menos 5, está para esse aqui todo, que é 25 menos 5, assim como esse comprimento, que é C menos 10, vai estar para 15 menos 10. Agora, só você simplificar matematicamente, né? 15 menos 10 dá 5, 25 menos 5 dá 20. Então, você tem C menos 10, porque 5 por 5 dá 1, e 20 por 5 dá 4. É igual a D menos 5 sobre 4. Só que ele quer saber a altura quando a temperatura for... Ele quer saber a altura quando a temperatura for 20 graus Celsius. Então, ele quer saber essa distância aqui, D. Então, eu passei o... Beleza? Então, veja, eu isolei o D aqui. Eu passei o 4 para cá multiplicando, tive que multiplicar todo... Tive que multiplicar todo mundo, né? E passei os... Aí, pronto. Então, ficou 4C menos 40. E passei os 5 para cá somando. Então, ficou 4C menos 40 mais 5, ou seja, 4C menos 35. Então, como C é 20, então 20 vezes 4 dá 80, 80 menos 35. Então, a temperatura... A temperatura não, desculpa, eu estou escrevendo besteira aqui. Ele perguntou a altura, né? A altura é de 45 milímetros, tá? Isso aqui é a altura, tá, gente? Ele perguntou a altura, eu botei temperatura, não. A temperatura é de 20 graus Celsius. Ele falou, quando a temperatura for de 20 graus Celsius, no lugar de C, eu coloquei 20 graus Celsius. Para a próxima questão. É o seguinte, se vocês estiverem sabendo isso, amanhã vocês não vão ter problema nenhum na prova, tá? Mas nenhum mesmo, tá certo? Nenhum mesmo, posso garantir isso a você, tá? A prova foi feita para quem assistir a live ficar sem problema nenhum, tá bom? Então vamos lá. Terceiro, a areia da praia sofre um aquecimento de 40 graus Celsius. Se esse aquecimento fosse acompanhado pela escala Fahrenheit, qual seria a variação nessa escala? Veja, existe uma diferença entre variação, ó. A areia da praia sofre um aquecimento de 40 graus Celsius, significa que variou 40 graus Celsius. Então, vê só. Existe uma diferença entre variação de escala e valor da escala, tá? Por que existe uma diferença? Porque quando você está querendo passar de uma escala para outra, é uma coisa, tá? Então, você tem aqui a escala Celsius e você tem aqui a escala Fahrenheit. Você, quando quer passar de uma escala para outra, você tem que fazer o que a gente fez na questão anterior. Mas quando você quer saber apenas a variação, aí é outra coisa. Veja só, a variação aqui na escala Celsius, quando você sai de 0 graus Celsius, você está em 32 graus Fahrenheit. Quando você vai para 100 graus Celsius, você vai para 212 graus Fahrenheit. Então, quando você varia 100 na escala Celsius, você varia 180 na escala Fahrenheit. Então, veja, a variação, somente, se você quiser somente a variação, esse delta significa variação, então a variação de graus Celsius está para essa variação. Agora eu não estou querendo saber o valor inicial, eu não estou fazendo aquela subtração, tá? Está para, de 100 para 0 é 100,
assim como a variação em graus Fahrenheit está para de 32 para 212, são 180. Então, se você simplificar aqui, por 20 aqui dá 5, e por 20 aqui dá 9. Então, agora você tem como a variação, você comparar a variação e não o valor da escala, tá? É diferente. Se fosse o valor da escala, você faria C está para 100, assim como F menos 32 está para 180. Mas aí não é a variação, aí é a temperatura final do cara. Tá? Se você quer saber a variação está para 100, assim como a variação em graus Fahrenheit está para 180. Pronto, aí agora acabou. A variação foi de 40, então 40 está para 5, assim como a variação em Fahrenheit está para 9. 40 dividido por 5 vai dar 8, então 8 é igual a variação em Fahrenheit sobre 9. Então, a variação em Fahrenheit sobre 9 é igual a 8, ou seja, a variação em Fahrenheit vai ser igual a 8 vezes 9, que dá quanto? 72, né? Então, a variação em Fahrenheit vai ser 72 graus Fahrenheit. Ou seja, quando a escala Celsius variar 40 graus Celsius, a escala Fahrenheit vai variar 72 graus Fahrenheit. Aqui a gente está falando de variação apenas, a gente não está falando de valor final. Então, nesse caso, a gente não utiliza essa equação de conversão, a gente vai utilizar apenas a equação de conversão de variação de temperatura. Então, essa variação está para 100, assim como essa variação está para 180, simplificando, nós temos a variação em Celsius está para 5, assim como a variação em Fahrenheit está para 9. Vamos para a quarta questão. Uma garrafa de vidro, aqui você tem uma garrafa de vidro, tá aqui, ó, isso é uma garrafa, tá, gente? Uma garrafa de vidro e uma lata de alumínio. Então, isso aqui é vidro, vamos botar a lata com outra cor aqui, azul. E uma lata de alumínio, tá? Uma lata de alumínio, beleza? Uma garrafa de vidro e uma lata de alumínio. Cada uma contém 330 mililitros. Cada uma contém 330 mililitros, tá? De refrigerante. São mantidas no refrigerador pelo mesmo longo período de tempo. Quando ele fala longo período de tempo, significa que as duas ficaram com a mesma temperatura baixa, tá? Se a temperatura for 0 graus Celsius, se for menos 18 graus Celsius, não interessa, elas estão com a mesma temperatura. Muito bem. Então, a gente já sabe que elas estão com a mesma temperatura, né? Ao retirá-las do refrigerador, com as mãos desprotegidas, tem-se a sensação que a lata está mais fria que a garrafa. Se você pegar no vidro ou pegar na lata, se você pegar alguma coisa de metal do freezer e pegar uma coisa de isopor, uma coisa de vidro, uma coisa, você vai sentir que a lata, ou o negócio metálico, você vai sentir mais frio, né? Mas é engraçado, porque os dois estão na mesma temperatura. Então a gente já sabe que a temperatura do A é igual à temperatura de B. Tá? A gente já sabe isso. Os dois estão na mesma temperatura, ficaram muito tempo no mesmo congelador, estão com a mesma temperatura. E por que a gente acha que B está mais frio? A gente só acha que B está mais frio porque, como o B, a lata, conduz o calor mais rapidamente, aí você perde o calor da sua mão mais rapidamente para a lata. Porque você está em desequilíbrio térmico, sua mão está em desequilíbrio térmico. Está em desequilíbrio térmico com vidro, com isopor? Tá. Mas só que o isopor,
ele é um mau condutor de calor. Então, você não vai sentir tanto frio quanto a lata, que é um bom condutor de calor. Então, vamos ver as opções aqui, tá? Letra A lata está realmente mais fria. Não, não tem nada a ver. Letra B, a lata está menos fria. Não tem nada a ver. Letra C, a garrafa e a lata estão na mesma temperatura. Concordo, correto. Possui a mesma condutibilidade térmica? Não. Se tivesse a mesma condutibilidade térmica, o que a gente ia achar que as duas tinham a mesma temperatura. A gente acha que a B está mais fria. Então, eles não têm a mesma condutibilidade térmica. Letra D. A garrafa e a lata estão na mesma temperatura, certo. E a sensação é devida ao fato de a condutibilidade térmica do alumínio ser maior do que o vidro. Corretíssimo. Letra D. Vamos ler a letra E. A garrafa e a lata estão na mesma temperatura, correta. E a sensação é devido ao fato da condutibilidade do vidro ser maior do que o alumínio. Não. Ao contrário, o vidro conduz menos. Por conduzir menos, a gente não sente tanto frio ao pegar no vidro, ou no isopor, o que seja, que conduz menos, do que a lata, que conduz quase que instantaneamente. Aí você sente frio danado, porque a sua mão está quente e todos os dois estão com a mesma temperatura, só que esse cara conduz mais rápido a temperatura. Então, como ele conduz mais rápido o calor, como ele conduz mais rápido o calor, você sente que esse cara aqui está mais frio do que esse, enquanto que não é verdade, os dois estão na mesma temperatura. Então, a sensação térmica do B estar mais frio do que A é porque B conduz maior o calor do que A. Então, letra D, a garrafa e a lata estão na mesma temperatura e a sensação é devido ao fato da condutibilidade térmica do alumínio ser maior do que a do vidro. Letra D está correta. Então, é muito comum acontecer de quando corpos iguais são empilhados, colocando-os um dentro do outro, depois eles ficarem emperrados. Acontece, né? Quando você bota dois copos, um dentro de vidro, né? Um dentro do outro, acontece, né? Se for de isopor, não acontece tanto, né? Mas pode acontecer. E difícil de separá-los. Considerando o efeito da dilatação térmica, pode-se afirmar que é possível retirar um copo do outro, fazendo o quê? Gente, essa é muito fácil. A quinta é muito fácil, né? Se você tem um copo aqui, tá? E tem o outro copo igualzinho aqui dentro, tá? Ora, o que é que você faz? Você joga água fria no copo de dentro, porque aí ele vai encolher, né? E joga água quente no de fora, porque aí ele vai se dilatar. Então, como o de fora vai se dilatar e o de dentro vai encolher, você vai conseguir separar os dois copos com mais facilidade, certo? Então, vamos ver a resposta que obedece ao que a gente falou aqui, tá? Os copos emperrados foram mergulhados em água bem quente. Ora, os dois na água bem quente, os dois vão dilatar igual, então isso não vai servir para a gente. Então, letra A não está corretamente. Letra B, num corpo interno, o copo interno for despejado água quente, não, é o contrário, né? E o corpo externo mergulhado na água fria. É exatamente o contrário, né? Se você bota o corpo interno na água quente e o corpo externo na água fria, o que vai fazer é que o copo interno vai quebrar o copo externo, né? Porque o de dentro vai dilatar, enquanto que o de fora vai encolher, então vai dilatar, vai dilatar ao contrário, ou seja, vai encolher. Então, não está correto. Letra C, os corpos emperrados forem mergulhados bem na água fria. Se os dois estão mudando de temperatura igual e são formados pelo mesmo material, eles vão continuar o mesmo problema. É o que a gente viu na outra questão, letra A. Então, não está correto, não.
Letra D, o corpo interno foi despejado na água fria, que é exatamente o que a gente colocou aqui, e... Desculpa, gente, eu não estou bem, tá? E o copo externo foi mergulhado na água quente, corretíssimo. Então, letra D está correto, é a nossa resposta. Letra E, não é possível separar os dois copos emperrados considerando o efeito da dilatação térmica. Não. Considerando o efeito da dilatação térmica, a gente esquenta o de fora, ele aumenta de tamanho, esfria o de dentro, ele diminui de tamanho, e com isso você separa os dois corpos. Beleza? Aqui envolve coeficiente de dilatação térmica. É meio chatinho, Vai fazer o quê? A dilatação térmica, a variação do comprimento, depende de 3 fatores: do coeficiente de dilatação térmica, do comprimento inicial e da variação de temperatura, tá? Então ele diz que o coeficiente de dilatação térmica, ele fala o coeficiente quanto é. É de 1,1 vezes 10 a menos 5, aí graus Celsius menos 1, isso daqui é a unidade de medição, tá? Os trilhos da via férrea têm 12 milímetros, 12 metros cada, então o comprimento inicial é de 12 metros cada, tá? A 0 graus Celsius, então a temperatura inicial é 0 graus Celsius, tá? Sabendo que a temperatura máxima da região é 40 graus Celsius, então a temperatura final vai ser 40 graus Celsius. O espaço mínimo entre os trilhos consecutivos deve ser aproximadamente de quanto? Veja, você tem um trilho aqui, você tem que separar de outro trilho, porque quando ele dilatar, ele vai dilatar, ele pode muito bem torcer o outro trilho, tá? Então você tem que, o que a gente chama de junta de dilatação térmica. Tem que ter uma separação entre os trilhos, tá certo? Lógico que esse cara aqui, quando ele dilatar, ele vai dilatar um pouquinho para esse lado, né? E vai dilatar um pouquinho para esse, né? E esse cara aqui vai dilatar um pouquinho para esse lado de cá, né? E um pouquinho para esse, né? Então, aqui vai ter a metade de dilatação, ΔL sobre 2, e aqui vai ter a metade da dilatação, ΔL sobre 2. Ora, mas a separação que eu quero vai ser exatamente o quanto o trilho vai variar, ΔL, né? Concorda? Porque um vai variar metade, o outro vai variar metade, então eles não podem variar mais do que uma determinada distância, tá? Entre os trilhos. Porque se variar mais, vai torcer os outros trilhos. Isso aconteceu demais em linhas férreas, tá? Então, a variação do trilho é só substituir os valores agora. 1,1 vezes 10 a menos 5, vezes o comprimento inicial, que é 12, vezes a variação de temperatura de 0 para 40, variou 40. Agora, o chatinho é fazer essa conta, né? Isso aqui é o chatinho, fazer essa conta. Então vai ficar 1,1 vezes 10 a menos 5, vezes 40 vezes 12, 4 vezes 12 dá 48, com mais um zero, 480. 480 vezes 1,1 vai ser 480, e aqui 480, aí vai ficar 0, 8, 4 mais 8 dá quanto? Dá 12, vai 1, 5. E como eu tenho uma vírgula aqui, vai dar uma vírgula aqui, 528. Então, essa conta, esse cara vezes esse cara aqui dá 528. Então, ΔL deu 528 vezes 10 a menos 5. 10 a menos 5. Agora, 10 a menos 5 o quê? Ora, veja o seguinte.
eu quero a variação do comprimento. E a variação do comprimento inicial estava dada em metro. Então, isso aqui está dado em metro. Tá? Então, se eu quiser passar para... vamos lá. Aqui 10 a menos 5 significa que você está dividindo por 10 a quinta. Tá? Como a resposta aqui está em centímetros, eu quero passar para centímetros. Ora, 1 metro são 100 centímetros, 10 a segunda centímetros, concorda? Então, você tem que a variação aqui, o problema é só a conta, tá, gente? É só a conta, porque a multiplicação é essa, tá? E não se preocupe que na prova amanhã vocês não vão ter problema nenhum em fazer a prova, tá certo? Então, veja o seguinte, no lugar de metro, eu boto 10 a segunda centímetros. Então, eu vou fazer 528 vezes 10 a quinta, a 10 a menos 5, vezes 10 a segunda centímetros. Então, eu tenho que a variação do comprimento, 10 a menos 5 com 10 a segunda, dá 10 a menos 3. Então, dá 528 vezes 10 a menos 3. Ora, 10 a menos 3 é 1 sobre 1000. É a mesma coisa dividir esse cara por 1000. Então, vai ficar 0,528. E no caso aqui, a gente já está em centímetros, tá? Então, a gente procura a resposta. A melhor resposta é a letra E, porque ele arredondou para 0,5, em vez de 2,8, ele botou 0,53 centímetros, tá? Beleza? Ah, por que não deu letra B? Poderia ter dado letra B, que era 0,48 centímetros. Mas o 48 centímetros aqui, ó, 48, quando multiplicou por 1,1, virou 528, tá? 480 vezes 1,1 virou 528, tá? Então, eu vou repetir aqui, tá? Ele quer saber a variação do comprimento do trilho. Ele vai variar e não pode variar mais do que o coeficiente de dilatação térmica, comprimento inicial do trilho e a variação de temperatura. Então, basta multiplicar os três. O resto é conta de matemática. Multiplicou os três, o coeficiente vezes o comprimento inicial vezes a temperatura, você tem a variação final, que é essa daqui, mas só que está dado em metro. Como ele quer a resposta em centímetro, aí você tem que passar 1 metro como 10 a segunda centímetros, porque 1 metro são 100 centímetros. Tá? 10 a segunda vezes 10 a menos 5 dá 10 a menos 3. 10 a menos 3 é 1 sobre 1000. Significa que fica 0,528 centímetros. Então, a resposta que chega mais próxima é 5,53, porque ele arredondou aqui 0,528, ele arredondou para 0,53 centímetros, tá? Sei que envolveu o cálculo e tudo, mas... Bem, mas de qualquer forma, vou deixar aqui. L em função de θ. Muito bem, aqui é o A, o A está em cima, tá? E aqui é o B, tá? Você vê que o A, quando a variação vai variando igual aqui, né? Vai subindo a temperatura, o A varia mais do que o B. Eles começam com a mesmo comprimento inicial, todos os dois têm o mesmo comprimento inicial, mas a gente vê que o A aumenta mais de tamanho do que o B. Então, o coeficiente de dilatação térmica do A é maior do que o coeficiente de dilatação térmica do B, tá certo? Então, vamos ver as alternativas. Letra A. Os coeficientes lineares dos fios A e B são iguais. Não tem nada a ver, já que A dilata mais do que B. O coeficiente de dilatação linear de B é maior. Não. O A dilata mais do que B, então é exatamente o contrário. O coeficiente de dilatação de A é maior. Perfeito. Porque quando varia a temperatura, o A aumenta mais de tamanho do que o B. O coeficiente de dilatação de A é maior do que o coeficiente de dilatação de B. Está correto. Os comprimentos dos fios A e B em θ igual a 0
são diferentes. Não, são exatamente iguais. Eles começaram com o comprimento igual. Depois, ao variar a temperatura, os comprimentos foram variando porque eles são feitos de materiais diferentes. E agora só faltam 3 questões para a gente finalizar. Oitava questão. Um recipiente para líquidos com capacidade de 120 litros é completamente cheio, a temperatura de 10 graus Celsius. Então, ele está dizendo que tem um recipiente, ele está completamente cheio, e ele está a 10 graus Celsius, e o tamanho inicial, o volume inicial, é de 120 litros. Foi isso que ele falou até agora, tá? Esse recipiente é elevado de 10 graus Celsius para 20 graus Celsius. Então, a variação, a temperatura inicial é de 10 graus Celsius, a temperatura final é de 20 graus Celsius, de 30, desculpa. É porque ele vai variar 20, né? Eu já estou com a cabeça que ele vai variar 20. Vai para 30 graus Celsius, tá certo? Considerando o coeficiente de dilatação volumétrica, veja só, gente, ele já deu volumétrica. Se ele tivesse dado linear, a gente tinha que multiplicar por 3, mas ele já deu volumétrica. Então, o coeficiente de dilatação volumétrica, que a gente representa por gama, é 1,2, aí vem a nossa continha de novo, né? 10 a menos 3 graus Celsius menos 1, isso é a unidade, tá bom? E considerando desprezível a variação do volume do recipiente, ele quer saber a quantidade de líquido que é derramado, quer saber quanto líquido vai derramar, vai jorrar aqui. Ora, a quantidade de líquido que vai derramar vai ser igual à variação do líquido, já que o recipiente não está variando. Então, a gente precisa somente calcular a variação do líquido. A variação do volume, desculpa, a variação do volume do líquido. Então, a variação do volume vai ser coeficiente de dilatação volumétrica vezes o volume inicial vezes a variação de temperatura. Então, nós temos que a variação volumétrica vai ser 1, aí vem a continha chata, 1,2 vezes 10 a menos 3, vezes o volume inicial, que vai ser quanto? 120 litros, 120. Aí vem a nossa continha chata aqui, porque vai ser 120 vezes 1,2, a gente vai fazer aqui em cima. E vezes a variação de temperatura. Cuidado, a variação de 10 para 30 variou 20, tá? Então, vamos fazer essa continha chata aqui primeiro. 120 vezes 1,2. Agora, o Richard já está craque, né? Sabe que a gente vai fazer essa cálculo e depois botar uma vírgula, né? Porque a gente não está multiplicando por 12, a gente está multiplicando por 1,2, né? Então, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2, não me deixa errar não, tá, gente? 1 vezes 0, 0, 1 vezes 2, 2 e 1 vezes 1, 1, tá? Então, vamos somar aqui 0, 4, 4, 1. Realmente, porque 12 vezes 12 dá 144. E aqui a gente bota uma vírgula, por quê? Porque não é 12 vezes 120, é 1,2 vezes 120, então a gente bota uma vírgula, então dá 144. Agora, o 144, a gente tem que multiplicar, a gente fez essa conta vezes essa, né? Agora falta multiplicar por 20 ainda, né? Multiplicar por 20, a gente vai ter que botar um zero aqui, porque a gente não está multiplicando por 2, a gente está multiplicando por 20, e o resto a gente vai dobrar, vai dar 8, 8, 2, né? Então, a variação do volume vai ficar 2880, 2880, tá certo? Porque é por 20, tá? Aí não bota vírgula, não bota nada, vezes 10 a menos 3. Olha, 10 a menos, e a variação do volume é em litros, né? 10 a menos 3 é dividido por 1.000. Então, 2.880 dividido por 1.000 dá 2,88. Então, a variação do volume dá 2,88 litros, que a gente pode aceitar 3 litros, poderia aceitar 3 litros e tal. A oitava letra é a letra C, tá? Oitava letra C, 2,88, tá certo? Beleza? Então, quero ver se todo mundo entendeu que está assistindo a aula. Um sistema consiste em um cubo de 10 gramas de gelo. Então, você tem aqui gelo, 10 gramas de gelo,
Não quer dizer que esteja a 0 grau, né? Inicialmente, a temperatura de 0 grau. Então, ele está inicialmente na temperatura de 0 grau, tá certo? Esse sistema recebe calor proveniente de uma fonte térmica e, ao fim de algum tempo, está transformando a massa de 10 gramas de gelo em água, vai passar para a água vai continuar 10 gramas, tá certo? Porque a massa não vai mudar, e a água vai para 20 graus Celsius, tá? Vai para 20 graus Celsius. Qual foi a quantidade de energia transferida nessa transformação, tá? Ele dá o calor de fusão do gelo em joule por grama e o calor específico da água em joule por grama, tá? Só para dificultar a vida da gente, tá certo? Veja, para você fazer esse cálculo aqui, a gente precisa primeiro derreter o gelo, então a quantidade de calor vai ser a massa do gelo vezes o calor latente de fusão do gelo. Então, primeiro a gente derrete o gelo e vai somar com a quantidade de calor para aquecer a água. Para aquecer a água, você tem que ter a massa da água, o calor específico da água e a variação de temperatura, tá? Então, o calor específico precisa de variação de temperatura. Ele é calor sensível, ou seja, varia a temperatura. E o calor latente não varia a temperatura, ele está usando o calor para mudar de fase, tá? Então acabou, é só fazer essa conta, tá? Então a massa de gelo a gente já sabe que é 10 gramas, então vai ser 10. E agora eu não vou precisar botar as unidades, já que ele vai botar a unidade em joule, então em quilojoules, tá? O calor de fusão é 334,4 joules por grama. Então vai ser em joules aqui. Mais o calor para aquecer o gelo. A massa do gelo continua sendo 10 gramas. O calor específico de fusão do aumento de temperatura da água que veio do gelo, é 4,18. E a variação de temperatura é 20, tá? Pronto, aí agora é 4,18, tá? Desculpa, tá, gente? 4,18. Então aqui vai dar os 3.344, aqui a gente acertou, e aqui vai dar 4,18 vezes 10 dá 41,8 e vezes 20 vai dar 2 vezes 8, vai dar 6, 16, vai 1, vai dar 3, e vai dar 2 vezes 4, vai dar 8. A gente tem um zero aqui, mas só que tem uma vírgula aqui, então tchau esse zero. Então dá 836. Então dá 3.344 mais 836. Desculpa aí, tá, gente? Por isso que eu deixo o aluno errar na conta, porque eu também erro. 6 mais 4 dá 10, vai 1. 4 mais 4, 8. 8 mais 3 vai dar 11. Então vai 1, 4. Então vai dar 4.180 joules ou 4,18 quilojoules, tá? Então vamos na resposta, ver qual é a melhor resposta. Letra C, 4,18 joules. Então a gente somou a temperatura para derreter o gelo mais a temperatura para aquecer o gelo. A temperatura para derreter o gelo, a gente multiplicou a massa vezes o calor para derreter o gelo. E a temperatura para aquecer o gelo, a gente pegou a massa, pegou o calor específico e pegou a variação de temperatura. O resto é conta, que da primeira vez eu errei, da segunda vez não. Então, aqui deu 3.000
344, aqui deu 836, o total vai dar 4.000 não sei quanto, ou 4, não sei quanto quilojoules, porque quilo é 1.000. Então, se é 4.000, é 4 quilos, é a mesma coisa, tá bom? A 10ª questão, a última questão hoje, tá bom? O aquecimento solar da água para o banho é uma solução energética ecológica e econômica. Sistemas como esse, em dias de baixa insolação quer dizer que está com o sol baixo, né? Devem compensar a falta de insolação solar. Rapaz, a falta de insolação solar. Insolação já é falta de sol. Se está tendo a falta da falta, significa que não está tendo falta nenhuma, né? Ele botou 2 negativas aqui, concorda? Mas isso aqui é só a graça, tá, gente? Só a graça. Eu tô comentando só uma coisa engraçada que ele colocou aqui, tá? A falta de insolação. É a mesma coisa do cara dizer, isso aqui é muita falta de mal educação. Ora, se é falta de má educação, significa que todo mundo é educado, concorda? Espero que vocês estejam rindo como eu estou rindo, porque o cara escreveu uma besteira aqui, a falta de insolação. Muito bem. Na realidade, está tendo excesso de insolação solar com acionamento de resistores elétricos dentro dos boilers. Eles chamam boiler lá, sei lá que danado é negócio para aquecer a água. Então, eles botam um resistor elétrico para aquecer a água, né? Já que não tem muito sol. Recipientes dentro dos quais a massa é mantida aquecida. Um desses boilers tem a capacidade de 100 litros, então o volume de 100 litros. Volume de 100 litros. Reteve a água a 24 graus Celsius. E por isso, um termostato teve que acionar o resistor elétrico para a temperatura ir para 32 graus Celsius. Então, a temperatura inicial... Desculpa, gente. A temperatura inicial era 20 graus Celsius, 24 graus Celsius, e a temperatura final foi de 32 graus Celsius, né? Muito bem. Através do resistor elétrico. Então, quem está fazendo isso é o resistor elétrico, e o negócio cheio de água está aqui dentro, e essa resistência elétrica está aquecendo esse cara que tem 100 litros, tá? Tem 100 litros, ele está elevando a temperatura de quantos graus Celsius? De 24 para 32, está levando em 8 graus Celsius, né? Então, vamos ver o restante. Sendo o calor específico da água 1 caloria por grau Celsius, 1 caloria igual a 4,2 joules. Então, 1 caloria igual a 4,2 joules. 1 caloria igual a 4,2 joules, e a densidade da água sendo de 1.000... Gente, a densidade da água você tem que saber de cor, tá? É 1 quilo por litro, tá? Ou 1.000 gramas por litro, tá? É uma caixa de leite. Uma caixa de leite tem 1 quilo de leite que tem a mesma densidade da água. A energia em joules que deve ser empregada para promover esse aquecimento foi de quanto? Muito fácil de calcular essa última, muito fácil de calcular mesmo. Pode parecer difícil, mas está fácil de calcular. A gente tem que a quantidade de calor vai ser a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Ora, a massa de 100 litros é 100 quilogramas. Ou seja, 100 quilogramas vai dar 100 vezes 10 a terceira gramas, tá? O calor específico da água, ele falou que é 1 caloria para cada grama subir cada grau Celsius. Então, vamos deixar tudo nessa unidade de caloria e depois a gente vai transformar para joule, tá? Então, a massa vai ser de 100 vezes 10 a terceira, que vai dar 10 a quinta, tá? 10 a quinta. O calor específico é 1, e a variação de temperatura de 24 para 32, não preciso fazer, né, gente? De 24 para 32 dá 8, né?
variou 8, tá certo? Então fica 8 vezes 10 à quinta calorias. Lembrando que cada caloria é 4,2 joules. Se uma é 4,2, duas vai ser 8,4. Ou seja, eu tenho que multiplicar por 4,2 para passar para joules. Então, eu vou pegar 4,2 e multiplicar por 8. 8 vezes 2 dá quanto? 8 vezes 2 dá 16, vai 1. 8 vezes 4 vai dar quanto? Ai, meu Deus, é 16, 32. 32 e 1, 33. Como tem uma vírgula aqui, vamos botar uma vírgula aqui. Então, 8 vezes 1 deu 33,6. Eu fiz essa conta aqui, tá? Fiz essa... Não, desculpa. Esquece que eu falei, esquece. Não, eu estou em caloria, tá certo? Então, eu estou pegando caloria, no lugar de caloria, eu estou colocando 4,2 joules. Então, a conta que eu estou fazendo é essa aqui, ó. 8 vezes 10 à quinta. No lugar de caloria, eu estou botando 4,2 joules, tá certo? Eu quero transformar para joules, tá? Então, a conta que eu fiz foi multiplicar isso vezes isso, que vai dar 33,6 joules, né? Então, dá 33,6 vezes 10 à quinta joules, ou 3,36, ou 3,4, vezes 10 à sexta joules. Então, vamos ver a resposta dele. Foi conta somente. Ele botou a conta todinha. Isso é um safado. Ele, em vez de botar 10 à sexta, ele não pode fazer isso, tá? Porque aqui ele só tem 3 algarismos significativos. Ele nem pode fazer isso. Mas ele fez. Vamos fazer o quê, né? Então, 33,6 vezes 10 à quinta é 1 com 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. 1 vezes 100 mil, né? Essa conta aqui vai dar quanto? Sei lá, um bocado. 33 vezes 100 mil vai dar, sei lá quanto, meu Deus. Vai dar 33. Esse 6 vai para esse lugar aqui. Aí vou botar mais 2 zeros e mais 3 zeros. Vai dar 3 milhões e 360 mil joules. A mais próxima é 3.400, tá? 3.800 não está muito errado, não. É por isso que, se você colocasse 3.800 na prova, eu não colocaria como errado, entendeu? Então, a resposta é 3.400, que foi a resposta mais próxima, tá? A resposta mais próxima foi 3 milhões, né? 3 milhões e 400, tá bom? E com isso a gente está finalizando a aula de hoje.